agradecer, pessoal, a presença de vocês, dizer que, né, nós, principalmente que estamos à frente, né, enfim, da implantação da GPTW, a gente sabe o tanto que é importante, tá, que vocês façam parte desses treinamentos, enfim, estou muito feliz mesmo pelo interesse, né, e pela presença de vocês aqui, tá bom? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Renata, eu sou psicóloga, estou compondo aí o time do RH desde o começo desse ano, sou uma pessoa suspeita para falar, né, da metodologia, eu cheguei já estudando sobre, né, a metodologia, tudo que a GPTW tem, e eu posso dizer que eu fiquei muito encantada, principalmente quando eu penso em comparações, né, com outros lugares em que eu trabalhei, e eu vejo, de fato, a diferença, né, que a gente tem por conta da implantação mesmo da pesquisa e tudo que a metodologia fala, né. Laila, você quer falar alguma coisa? Eu só queria dizer, né, reforçar aí que para a gente a metodologia ela só guia nosso caminho, né? Mas o que é mais importante de fato é a nossa cultura, é o que está enraizado aí no comportamento da nossa diretoria, da nossa liderança, que é esse compromisso, né, gente? Claro que com o resultado financeiro, a lucratividade, óbvio que sim, né? Mas a nossa preocupação maior é fazer isso de um modo mais humano, mais acolhedor possível. Então, desde que eu entrei aqui na Montreal, eu vejo isso, eu vejo esse comportamento na nossa diretoria e nas nossas lideranças, e eu falo que a metodologia foi só uma forma, né, de dar corpo e organizar melhor esse clima que a Montreal já tinha e trazer ainda mais melhorias, né, para essa cultura. Então, por que fazer esse treinamento aí para vocês? Primeiro que vocês hoje são pessoas de referência aí nas áreas, né? E a gente conta muito com a necessidade de replicar e pensar no futuro, né? As sucessões das carreiras, das gerências. Então, é importante que vocês também estejam a cada vez mais alinhados, né? E conhecimento é uma coisa que não ocupa espaço, né, gente? Hoje, vocês algumas pessoas têm função de liderança técnica, de monitoria, de supervisão, e de fato ainda não estão pode ser que ainda não estejam na cadeira de gerência, pode ser que ainda não estejam à frente fazendo papel de gestão de pessoas, gestão funcional diretamente, mas não custa, né? A gente ir treinando o nosso olhar para que a gente possa estabelecer melhores relações, entender qual é a cultura que a Montreal quer buscar, qual a cultura que a Montreal deseja que vocês, né, repliquem entre as lideranças. Então, por isso, fazer esse treinamento, e a Renatinha vai ajudar a gente aí apresentando a metodologia, tá bom? Bom treinamento para todos vocês. É isso aí, pessoal. E, né, como eu disse, quando eu entrei e eu comecei a ler sobre e ver os vídeos, né, sobre a GPTW, eu fiquei com algumas dúvidas. Então, é natural que isso aconteça. Então, eu queria deixar esse espaço aberto. Se vocês tiverem alguma dúvida, levanta a mãozinha aí, ou então me interrompam, para que vocês, né, não reste dúvida nenhuma, para que vocês sejam, de fato, contemplados aí com a teoria, tá bom? E principalmente, né, conseguir colocá-la na prática. Esse é o princípio fundamental, essa é a nossa intenção aqui, né, conseguir enxergar a nossa cultura, a cultura da Montreal, através da metodologia, e da mesma forma conseguir também melhorá-la, né, cada vez mais com a nossa contribuição, né, enquanto colaboradores, mas também enquanto líderes, tá? Isso é muito importante. Por que a gente está fazendo isso, né? Por que fazemos o que fazemos? Eu gosto dessa pergunta porque ela tira a gente da automação. Muitos aqui já ouviram falar, já tiveram um treinamento específico, né, da GPTW, outros chegaram e ela já estava implantada, né, já tinha, né, já estava acontecendo a pesquisa de clima, ou já tinha acontecido, e às vezes a gente nem sequer se questiona, né? O que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, para onde que a gente está indo. Então, é uma questão importante a ser levantada, e na verdade eu quero passar essa bola para vocês, né? Por que vocês acham, por que vocês acreditam que a gente está utilizando da metodologia da GPTW, né, para poder visualizar a nossa cultura? Eu queria convidar vocês a responder essa pergunta.
Bom, eu acho que é até para ter uma aproximação maior com os colaboradores, líderes da equipe, né? Uma convivência melhor, poder desenvolver mais as pessoas. Exatamente, Cláudio. Eu estou fazendo uma pós, né, e em todas as aulas eu vejo isso, a importância da gente se preparar, né, enquanto gestores, para poder saber lidar com as pessoas, né, a autocapacitação é muito importante, mas também a questão mesmo interpessoais, né, as questões que abrangem aí o relacionamento entre os colegas, mas também entre as pessoas que estão abaixo, né, dos líderes, isso é muito importante, né. E, de certa forma, a GPTW, ela traz essa visão, né? Ela traz esse preparo, esse treinamento mesmo, da gente saber, da gente conseguir criar um ambiente, né, de qualidade de vida para o trabalhador, né? Isso que é o mais importante. A gente passa mais de um terço da nossa vida trabalhando, né, em relação a horas, e é importante que o ambiente de trabalho, independente, né, seja o físico ou home office, enfim, a estrutura que a gente né, ofereça para os nossos colaboradores, para os nossos colegas e para os nossos liderados, seja um ambiente de qualidade, seja um ambiente positivo, tá? Então, basicamente isso mesmo, tá? Eu vou apresentar aqui alguns dados, porque eu aprendi, né, que a melhor ferramenta para argumentação é a apresentação de dados, então eu trouxe alguns aqui para vocês, para mostrar a consequência de um bom ambiente para se trabalhar, tá? Então, estou mostrando alguns dados aqui para mostrar a consequência disso. Então, ganho em relação, né, financeira mesmo, através de inovação, através de ideias que os próprios colaboradores trazem, né? Na faculdade eu ouvi muito sobre a diferença entre o trabalho prescrito e o real, e às vezes as pessoas que estão, de fato, ali fazendo as atividades do dia a dia, elas sabem muito mais, elas têm muito mais ideias, podem ter muito mais ideias do que propriamente a pessoa que está liderando, né? Enfim, propriamente até mesmo o RH. Por isso que é tão importante, né, que a ação, a atitude de gestão de pessoas, ela não esteja concentrada no RH, porque isso, quando a gente chama os líderes para poder participar de um tipo de treinamento desse, é para mostrar exatamente isso, que cada um está envolvido nessa posição de gestão de pessoas, tá? Então, quando a gente pensa aí nas ideias que os colaboradores trazem, né, por conta do ambiente de trabalho, isso gera renda, aumento de renda para a empresa. A gente vê aí a diminuição da rotatividade 3 vezes inferior em comparação com outras pessoas, com outras empresas, lucros mais altos, né, voltando aqui em relação à questão financeira, elevação da confiança interna e do engajamento, talvez esse seja um dos maiores desafios que a gente tem, né, que os líderes possam ter em relação aos colaboradores, de ter os colaboradores com propósito, né, assumindo mesmo as posições aí com proatividade, com engajamento, e, enfim, as empresas que oferecem esse tipo de ambiente de qualidade, elas têm esse tipo de resultado. Então, cuidar da qualidade de vida no trabalho é uma meta indispensável para a gente alcançar resultado, para a gente alcançar sucesso, tá? Em um ambiente saudável, os colaboradores terão mais condições para desenvolver as demandas e processos, entregando o melhor desempenho. Então, a gente está falando aqui de oportunizar potências, né? De criar um espaço para que as pessoas tenham esse lugar, né, de ter essa possibilidade de serem potências para a empresa, tá? E agora eu vou mostrar exatamente o fator que gera essas consequências que eu mostrei aqui, né? Porque, de certa forma, essas consequências, elas produzem resultados para a empresa no total. Mas a gente vai falar aqui também exatamente sobre as vantagens, né, de se ter um bom ambiente, um ambiente de qualidade para se trabalhar, tá? Então, se tem uma produtividade sem prejuízos aí das necessidades físicas, psicológicas e sociais. Então, é o que a gente chama de vantagem competitiva sustentável, né? As pessoas trabalham, as pessoas entregam, elas produzem, sem prejuízo mesmo para esses fatores da vida. Não somente isso, mas o trabalho como um fator de promoção, né, de qualidade de vida.
Então, a pessoa, ela se sente parte, ela sente que ela está fazendo a diferença nas atividades, ela vê o resultado dela, né, lá no final. Não tem coisa melhor, né, gente, do que você trabalhar, você se esforçar e conseguir se ver no resultado. Falar, não, tem parte minha ali, né, eu ajudei a chegar nesse resultado. Então, isso é muito importante, tá? E também a diferença, porque antigamente as pessoas eram tratadas como recursos, né, na empresa, como se elas só devessem entregar as coisas. E hoje em dia a gente tem uma visão da pessoa como uma pessoa humana mesmo, que tem necessidades, que tem questões a serem, né, sanadas e atendidas, né? Então, vira uma relação de colaboração, né? A empresa também entrega para que o colaborador consiga entregar da melhor maneira possível, tá? E aí tem alguns outros dados que falam sobre a importância, né, sobre as consequências também de se ter um ambiente de qualidade de vida. Que aumenta a produtividade da equipe, a performance, tá? As pessoas felizes, elas chegam a ser, em média, 31% mais produtivas. Isso é um dado importantíssimo, né? E redução do estresse no ambiente de trabalho, né, e, consequentemente, a diminuição de incidência de doenças, né, um exemplo aí é o burnout, né, que hoje em dia está muito em alta, infelizmente. Então, a gente, investindo nesse ambiente de qualidade de vida, a gente tem a diminuição desse tipo de doença, a melhora do clima organizacional e também, né, a colaboração dos melhores talentos, além da atração também deles, né. E aí eu vou mostrar um vídeo rapidamente sobre como que começou, de onde que veio mesmo, né, a GPTW, como que foi fundada, que achei bem interessante de passar aqui também para vocês conhecerem. Alguém já tinha visto esse vídeo? Não vi não, Renata. Legal, então vocês vão gostar, porque foi bem interessante, inclusive, o início. Vou soltar aqui, vocês me falam se vocês estão ouvindo o som, por favor. Pra mim tá sem som aqui. Pra mim também tá certo. Pra mim tá sem som também. Sem som. Na hora que precisa aparecer a... Deixa eu parar de compartilhar e voltar. Vai aonde está o Agora vai dar. microfone? In this short Vai tá ok. Agora Hello, sim. I'm Robert Levering, co-founder of Great Place to Work Institute. In this short video, we're going to identify the key factors that make a workplace great for employees, as well as the reasons why managers find it so advantageous to work in these companies. My own personal journey into the realm of great workplaces started in the early 1980s when an editor from a New York publishing house asked whether I'd be interested in writing a book entitled The 100 Best Companies to Work For in America. At that time, I'd been a labor reporter for a number of years and had written many articles about bad workplaces, stories about strikes, union organizing drives, and lawsuits filed by employees against their bosses. So I doubted there was enough material for the book she had proposed, and I suggested writing a book entitled The 100 Worst Companies to Work For in America. She said, "Sorry, Robert, but we don't have enough lawyers on our staff to publish that book." So, with my writing partner and fellow journalist, Milton Moskowitz, I began scouring the country for good workplaces. Over the next 2 years, we visited nearly 150 companies in 30 different states and conducted interviews with some 3,000 employees. What we discovered completely surprised us. Now, many of the companies had remarkable perks or benefits, like the ones that offered free lunches in their cafeteria with calories printed on the menu instead of prices, or employee-owned retail stores where clerks were retiring as millionaires, or places with amazing on-site recreation facilities such as swimming pools and fishing ponds, or even firms with on-site daycare centers, a real rarity 30 years ago. Now, though these perks were fun to write about and probably helped to make the book into a bestseller, what really impressed me was the spirit within these companies. You could feel that spirit when you first walked in the door, often just by how the receptionist greeted you,
or how the employees interacted with each other in the hallways in such an open and friendly way. I began to ask, what did these companies have in common? I spent the next 2 years revisiting 20 of the very best workplaces and published a book called A Great Place to Work. What did I find out? I learned that what was truly distinctive about the very best workplaces was the way in which employees and the management got along with each other. In particular, based on the interviews I'd conducted with literally thousands of people, I observed an extremely high level of trust between the management and employees. By contrast, really bad workplaces are characterized by the lack of trust. In the book, I summed up what I had found by defining a great place to work as one where employees trust the people they work for, have pride in what they do, and enjoy the people they work with. The key distinguishing characteristic was trust. Since that time, I've continued on my journey into the realm of great workplaces, and with Amy Lyman, co-founded the Great Place to Work Institute, which now operates all over the world and does lists of best workplaces in more than 40 countries. The more we've explored these organizations, the more we've seen that it's not just employees who appreciate working in a great place. Managers also report several distinct advantages. They point to 3 ways in which they are better able to do their work as managers. First, their teams can focus all their energy on achieving business objectives. People don't have the various distractions that come from a low-trust environment, such as internal politics, poor communications, or lack of clarity about goals. Second, people are more willing to give their personal best. When people feel they are safe and secure, they're more willing to give creative ideas. So innovation thrives in a great workplace. And finally, managers say that people cooperate better. That's because people view each other as more than merely co-workers when they trust each other. They often use the term team or even family to describe this feeling of belonging to something bigger than themselves. And they often say they simply have more fun at work. Looking at it from the manager's viewpoint then, a great place to work can be defined as one where you achieve your organizational objectives with people who give their personal best and work together as a team or family, all in an environment of trust. I hope that having a better understanding of what a great place to work looks like will help you as you embark on your journey to create yours. Interessante, né, pessoal, porque ele iniciou a busca pelo contrário, né, pelas piores empresas para se trabalhar. E aí ele descobriu, né, na verdade, por causa de um impasse aí para não ser processado, ele teve a ideia, né, na verdade, outras pessoas tiveram ideia e sugeriram que ele buscasse as melhores, né? E aí ele começou aí a falar assim, gente, mas o que é que tem em comum, né, entre as melhores? O que as melhores empresas oferecem em comum que façam com que elas sejam, né, as melhores empresas? E ele descobriu que tem aí esses pilares, né, mas a principal palavra que ele destaca é a confiança. E a gente vê que como qualquer relação das nossas vidas, né, que demanda aí uma troca, é sempre uma troca, né, de interesses e demandas, e enfim, e levantamentos, toda relação que a gente tem funciona dessa forma, é assim também com as relações do trabalho, né, a gente não pode ignorar que por sermos pessoas, isso funciona da mesma forma, né, como uma base de troca. Então, proporcionar esse ambiente de qualidade de vida para o trabalhador, eu costumo dizer que é uma via de mão dupla, né? Então, a empresa oferece isso e recebe em troca, por conta da oportunização de potências, né? Que eu falei aqui. E aí, a gente entra né, como colocar essa teoria em prática, como principalmente trazer um olhar amplo e também até mesmo mais profundo sobre como de fato a gente tem sido uma boa empresa para se trabalhar, né? Um ótimo lugar para se trabalhar.
Na verdade, antes de entrar na prática mesmo dessa teoria em relação à avaliação, eu queria só que vocês pensassem nisso, né? Passar a bola para vocês decidirem, depois desse levantamento prévio aí, se de fato isso é uma questão importante, né? Ou se a gente está levantando esse selo por outros motivos, né? Enfim, eu acho que isso é uma questão para vocês avaliarem, né? Como eu disse, gestão de pessoas não é tarefa só do RH. Principalmente vocês que estão em posição de liderança precisam ter essa noção de que nós precisamos de vocês para poder conseguir alcançar, né, tudo que uma empresa precisa na relação interpessoal entre as pessoas, né? Então, isso é muito importante, que vocês tenham essa noção, que vocês tenham esse senso de responsabilidade sobre a importância do que a gente tem feito, por que a gente tem feito, tá? Então, aí, a GPTW, ela oferece duas formas de avaliação. Uma é através da pesquisa de clima, né, que a gente realiza todo ano, e esse ano ocorreu bem no comecinho do ano. Eles chamam de Trust Index, e ela é avaliada através das dimensões, tá? Com essa avaliação, com essa pesquisa de clima, a depender do resultado, nós recebemos a certificação, né, que é esse selo azulzinho aqui do lado, né, e ele tem duração de 1 ano. Dentro do Trust Index, a gente pode mensurar dados demográficos, questão da qualidade, do nível de satisfação e de indicação, né, dos trabalhadores sobre a empresa, nível de inovação e de excelência da liderança, tá? A gente consegue avaliar essas questões. E temos também o Culture Audit, que eles chamam do caderno de práticas, né? Isso aí já é uma outra parte, tá, de avaliação, que consegue, de fato, avaliar o que nós temos feito em relação às práticas mesmo, né, da empresa. Vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, tá? E através dessa avaliação específica, nós conseguimos o ranking, né? Tem diversos rankings, tem sobre a mulher, tem sobre tecnologia, tem um ranking de Minas, tem um ranking do Brasil. Então, tem diversos rankings que a gente participa, e referente a esse selo aqui, né, que é os outros, as outras, é um outro tipo de avaliação. Então, nós temos esses dois tipos de avaliação, tá? A certificação e em relação à cultura, né, as práticas mesmo no geral, tá bom? Que aí nos dá o prêmio do ranking das melhores em um certo assunto. Isso ficou claro para vocês? Dessa diferença? Esse Culture Audit aqui é como se fosse que como vocês trabalham, como o trabalho está sendo implementado dentro da empresa. Isso. É isso mesmo? Isso mesmo. É como a gente coloca, né, quais são, a gente separa, inclusive eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, mas a gente tem as práticas, né, são diversas práticas, escutar, inspirar, falar, e aí a gente dividiu o que a gente faz na Montreal, né, a gente escalou aí entre essas práticas, tá? Daqui a pouquinho eu vou entrar mais em detalhes em relação a isso. Mas a pesquisa é respondida pelos colaboradores, né? Como ocorreu esse ano, por exemplo. São algumas perguntas específicas, também vou mostrar, e as pessoas vão respondendo de acordo com o que elas acreditam. Já o ranking, nós é que realizamos, né, juntamos todas as informações do que a gente já faz e envia um anexo para eles avaliarem, entendeu? Então, são duas avaliações diferentes que a gente passa aí para poder ser certificado e receber o prêmio dos melhores em certo assunto. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Assim, vamos supor, assim, dentro dessa implementação, por exemplo, assim, a Montreal mesmo não poderia fazer uma pesquisa de clima, por exemplo, de tanto em tanto tempo para ver como que está também? Para vocês terem uma métrica?
na verdade, a gente pode fazer, né, mais de uma vez por ano, mas a gente acha que o tempo também para poder implementar tudo que é levantado somente na da GPTW, né, que realiza no início do ano, às vezes pode ser insuficiente, né, pode ser limitado. Então, essa pesquisa da GPTW, ela gera para a gente, né, os resultados necessários para a gente implantar durante um ano. Então, por enquanto, Cláudio, a gente tem utilizado apenas, por isso que por enquanto a gente tem utilizado apenas ela. Não, eu falo porque, assim, tipo, você usando a pesquisa da GPTW, você já está, na verdade, ali você já vai ter a nota real, Isso. que aconteceu no real. Eu não digo que na pesquisa de clima da Montreal não seria o real, mas, assim, você poderia avaliar. E nisso aí, os líderes, ver o que estava, assim, igual Como se fosse uma o Renato. preparação, né, para a pesquisa em geral. Justamente. Uhum. Tem essa possibilidade, né, que a gente entende como se fosse um teste, né, mas é bom a gente também ter essa noção na própria pesquisa da GPTW para ver exatamente o que você falou, não que não seja real, né, mas a gente tem que ver o que está precisando, de fato, melhorar, e aí a gente tem esse tempo para poder avaliar, para montar um cronograma, para colocar em prática. Então, a gente acredita que mesmo se a gente fizesse mais de uma vez por ano, e aí a Laila pode até falar melhor do que eu sobre isso, a gente não teria tempo suficiente para implementar todas as coisas, entendeu? Então, ok. Ô, Renata, vocês estão me ouvindo? Sim? Eu tô pelo celular. Mas eu compartilho o que o Cláudio falou, de tentar, né? É só tentativa, viu, pessoal, né? Sendo o contrário ao que o RH pensa, não. Mas da gente preparar o colaborador, sabe? Eu acho que uma vez por ano fica muito distante a gente tentar entender o que o colaborador quer, né? Na verdade, aí é só uma opinião também. Eu acho que dentro da pesquisa, as perguntas, talvez, elas não tenham uma clareza, elas deixam a entender ou a interpretar de forma, talvez, contrária, sabe? E se a gente fizesse uma pesquisa interna, facilitaria o entendimento, às vezes, da pergunta e talvez melhoraria a nossa nota. Mas, assim, é só uma sugestão também, aproveitando o gancho aí do Cláudio. Bom, na verdade, gente, eu acho que é um desejo, né? Eu acho que todos os líderes têm esse sentimento assim, nossa, mas nós vamos deixar para perguntar bem no oficial, vamos deixar para perguntar bem na hora que estiver valendo, né? Então gera essa dúvida mesmo. A gente já se perguntou outras vezes se faríamos ou não internamente. Inclusive, a primeira vez que nós fizemos a pesquisa foi caseira, né? De certa forma, usamos as mesmas perguntas da metodologia, mas fizemos internamente antes de fazer o oficial. Eu acho que nada nos impede, tá? Alan, Cláudio, quem tiver aí com esse mesmo pensamento. Mas eu acho extremamente importante que a gente resguarde as características da pesquisa, né? Uma coisa, eu responder uma pesquisa entendendo que ela é confidencial, que ela de forma alguma ela será aberta, porque é o que acontece hoje, né? Quando a gente submete os colaboradores à pesquisa da GPTW, é uma plataforma deles que de hipótese alguma nós saberíamos o resultado, né? Nós recebemos as notas finais. Aí você fala assim, mas isso vai fazer diferença no nosso resultado? Gente, eu acredito que sim. Uma coisa eu imaginar que alguém pode abrir, pode tirar a criptografia, pode identificar meu IP, pode, enfim. Uma coisa é eu pensar assim, outra coisa é eu pensar que de fato é uma organização mundial com credibilidade que a GPTW tem e a forma como eu vou avaliar. Então, assim, tem muitos cenários a respeito dessa possibilidade de aplicação ou não.
Mas eu acho que isso não descarta a necessidade que a gente tem de acompanhar com frequência, né? Acompanhar esse feedback com as equipes e tratar os dados da pesquisa, que é uma coisa que eu acho que a nossa organização ela está evoluindo. Desde a primeira pesquisa para cá, hoje, particularmente, eu percebo que há um amadurecimento. Os líderes cada vez mais dominam a metodologia, os líderes cada vez mais dão um enfoque para a metodologia aí, né? Agora com a implantação dos OKRs. Então, eu percebo que está havendo um amadurecimento. E isso faz com que a gente não deixe, de fato, para falar sobre a metodologia, ou para perguntar o que as pessoas pensam, ou para escutar sugestões só no período da pesquisa, né? Então, é isso. Nada nos impede, mas a gente tem que amadurecer ainda mais, né, a aplicação da metodologia. Tinha alguém com a mão levantada? Boa tarde, todo mundo. Tudo bem? Tudo jóia, Paulo. Não, o que eu ia falar mesmo era a fala do Cláudio. Cláudio falou, o Alan também. A Laila respondeu tudo que eu iria perguntar. E a ausência, né, o que a gente sente falta mesmo é exatamente isso. Por mais que a gente está tendo acompanhamento aí com vocês sempre aí para poder tentar melhorar mais aí como resposta, né, para a gente sempre estar atingindo aí o que a Montreal espera, né, dos colaboradores em geral, mas o que eu senti, apesar que essa última resposta agora, né, essa última resposta do questionário que nós fizemos, último agora no começo do ano, foi mais tranquilo, mas essa ausência exatamente é quando a gente demora muito tempo, e aí eu sei que é uma coisa que não tem como a gente filtrar nas perguntas deles, são coisas, né, que a Montreal só tem acesso só na época, mas eu acho que vale a gente criar, sei lá, algum método para a gente poder tentar acompanhar de perto e quando vir esses questionários, os funcionários não ficar tão assustados para responder. Eu digo por parte do print, né? Eu, a Anne e os monitores aqui, a gente tratou isso, assim, em tese, algumas coisas foram tranquilas, apesar que quando a gente lida com pessoas, né, é bem mais complicado, né, Laila? Uns aceita, né, bem, outros já não são tão receptíveis assim, mas mesmo assim a gente ainda encontra meio que um pouco de impacto aí para poder responder esses questionários. Mas se a gente conseguisse de alguma forma aí criar né, alguma técnica aí nesse período aí para a gente poder estar acompanhando de perto os resultados, né? E eu acredito que seria muito mais satisfatório, entendeu? Até para a gente mesmo, quanto, né, resposta aí de imediata quando a gente tem contato direto com os colaboradores de setor. Mas a Laila respondeu aí, né, o que os meninos, a dúvida aí do Alan e do Cláudio aí, mas é exatamente isso mesmo. Como eu já tinha levantado a mão, tive que dar sequência na fala. Legal, Paulo. Eu, inclusive, concordo super com a fala do Alan, quando ele fala que as perguntas muitas vezes podem significar coisas particulares para cada um que está respondendo, né? E eu acho que nesse ponto, o que a gente mais precisa fazer é justamente dar a todos os colaboradores, nossos, né, os liderados de vocês, um nível de noção mesmo, de conhecimento sobre o que se trata, né? Ah, nós estamos realizando um treinamento, então que isso deixe claro que nós estamos realizando um treinamento, né? Para que quando ele for questionado sobre essa parte, ele entenda que a empresa tem sim investido em treinamento, né? E assim por diante, em todas as outras questões, no compartilhar, no celebrar, né? Por isso que nós criamos a revista, né, de e-books, e eu vou compartilhar isso também para vocês, para que eles conheçam o que a gente faz e que, né, e que eles possam, de fato, falar assim, não, isso realmente acontece, né? A gente só precisa, de certa forma, nomear o que nós fazemos para que isso fique um pouco mais claro para eles, né? Aliás, para todos nós, inclusive, não só para eles. Talvez seja isso o mais importante. Mais alguém quer falar alguma coisa?
Vou seguir então, tá, pessoal? Pelo tempo aqui agora, nós vamos ter outro treinamento desse no próximo mês e outro em novembro. Eu vou apresentar neste agora, então, somente a pesquisa de clima, tá? Quais são os critérios que são avaliados. Eu vou traduzir para vocês exatamente o que a gente está levantando aqui, né? Da questão das perguntas que estão sendo feitas, tá? E aí, no próximo encontro, eu vou falar um pouquinho sobre as práticas, né, que são avaliadas para o ranking, tá bom? Então, como eu disse, né, para a empresa ser certificada, a gente faz essa pesquisa de clima que identifica a qualidade do ambiente de trabalho e da cultura organizacional, tá? Então, a pesquisa de clima, ela busca identificar esses critérios. Então, ela é dividida por dimensões, as perguntas, elas são guiadas por essas dimensões, tá? Para gerar a identificação. Então, a primeira dimensão aí que a pesquisa avalia é a credibilidade, tá? Ela vai perguntar se os gestores são confiáveis, tá? Principalmente em relação à percepção dos funcionários, em relação às práticas de comunicação, competência e integridade, tá? A gente vê aí, por exemplo, que na área de comunicação, ver se há um diálogo de duas vias, né, em que a pessoa possa ser ouvida, né, além de ouvir, não somente, né, se sentir mandada, mas que ela também tenha esse espaço de escuta e acolhimento sobre as demandas e ideias, tá? E aí tem alguns benefícios também que essa comunicação traz, mas eu vou focar mais na questão do que é cada um por conta do tempo aqui. Vou deixar esse material disponível lá no EAD, na Montreal Academy, tá? Para vocês também terem um lugar de consulta, caso vocês precisem, tá? Mas além da comunicação, dentro da credibilidade, ainda é avaliada a competência, tá? Então, a capacidade, né, dos gestores de lidarem com pessoas. É um conceito básico, né, para todo gestor aí, em relação a essa característica, né, de saber lidar com pessoas. Então, aqui também tem alguns benefícios, né, em relação à produtividade, em relação à autonomia, tudo que, se o líder tem esse tipo de critério, né, a competência, ele consegue ser ok na comunicação, na credibilidade. Além disso, em relação à integridade, né, que demonstra um princípio ético, né, então, na sua habilidade, na hora de agir, se tem uma coerência, né, entre a fala e a ação. Então, isso tudo está dentro de credibilidade. E aí eu separei aqui algumas perguntas para vocês terem uma noção do que avalia a credibilidade, tá? Então, em relação à informação, a clareza de expectativas, tá? Então, aí tem diversos pontos que são, né, enfim, levantados para avaliar a credibilidade, tá? Em relação à honestidade, ética, como eu disse, vou deixar esse material disponível para depois vocês darem uma olhadinha com mais profundidade. A segunda dimensão que é avaliada é o respeito. Então, ela avalia, né, se os colaboradores se sentem respeitados, né, a dimensão fala por si só. E ela mensura, né, dentro da dimensão respeito, tem alguns critérios aí. O primeiro é o apoio, né, então, o que os líderes oferecem para os liderados, né, em relação a treinamento, recurso, equipamento, como eu disse mesmo, um ambiente favorável, né, para que eles possam desenvolver e produzir. Reconhecimento de conquistas. Também tem, além do apoio, a colaboração, que mede a qualidade das interações da cooperação entre os gestores e os funcionários, né? Então, a questão da interação aí, mais uma vez, sendo colocada, né, sendo destacada. Além disso, dentro do respeito ainda também tem a consideração, que mede a intensidade que os gestores demonstram, né, interesse no bem-estar das pessoas. Eu assisti um vídeo super emocionante de um palestrante da GPTW também, que conta um pouquinho, né, que quando ele entrou na GPTW, ele fazia parte de um grupo de teatro, e ele tinha que apresentar em um dia útil, um dia que ele trabalhava,
pediu a gestora para poder, licença, né, para poder folgar nesse dia, e a gestora não só permitiu que ele fosse, porque era algo que ela viu que era muito importante para ele, como também foi na apresentação dele de teatro e convidou os colegas para irem também. Então, ele fala emocionadíssimo, esse vídeo é muito bacana, para ver sobre essa questão também, né, do líder estar aguçado e sensível, né, às características pessoais de cada liderado, né. Isso também promove falando assim, nossa, eu não estou aqui só para entregar, né, eu tenho um valor a mais aqui dentro. E aí algumas perguntas de exemplo, né, do que a gente oferece, mais uma vez em relação ao ambiente favorável, mostra interesse sinceros, então essas perguntas estão relacionadas à dimensão respeito, tá? Agora, já em relação à dimensão imparcialidade, ela mede exatamente a imparcialidade e o reconhecimento de justiça, né, o senso de justiça que os funcionários têm em relação às políticas da empresa. Então, dentro da imparcialidade, a gente tem a igualdade, a equidade, né, que é a distribuição de recompensas. Os colaboradores, eles enxergam que não há né, enfim, há uma distribuição, não tem um grupo que é mais favorecido do que o outro, isso é uma característica importante. Dentro da imparcialidade, tem a imparcialidade no reconhecimento, né, que demonstra que a liderança evita favoritismo em relação nas relações da equipe, e a justiça, né, que as pessoas têm essa percepção que as práticas de liderança, elas são inclusivas, né? Elas tentam sempre abranger o grupo e não segregar, não separar, né? Isso tudo são questões que também são avaliadas, tá? E aí algumas perguntas em relação a isso também. Aqui, por exemplo, os colaboradores evitam fazer politicagem, intriga, são bem tratados independente da idade, né? Enfim, das diferenças aí de inclusão. E aí, são algumas perguntas, vocês conseguem ler com mais calma mais tarde. Já em relação à dimensão orgulho, ela mede exatamente, né, também a palavra diz por si só, o orgulho que os trabalhadores têm em atuar na empresa, né. Então, dentro da dimensão orgulho, a gente tem o critério trabalho, que é como os funcionários enxergam as contribuições individuais, né, para a empresa. Então, se eles conseguem, por exemplo, se a empresa entrega um grande projeto, se eles conseguem se ver nesse projeto, como eu disse no começo aqui, que se eles conseguem olhar e falar assim, olha, eu fiz isso, tá? Eu fiz X coisa, eu entreguei X coisa, eu construí X coisa, né? Consegue conversar, às vezes, com um parente, com um amigo, e falar, não, na minha empresa eu consegui construir, a gente chegou até lá porque eu fiz. Isso é muito importante para a pessoa enxergar, né? Dentro da dimensão orgulho, a gente também tem o critério equipe, que avalia o orgulho, né, que os funcionários sentem em relação à sua equipe, ao grupo que trabalham, né, isso é muito importante também, e em relação à empresa, né, então, quando né, num grupo de amigos, se a pessoa tem a facilidade de falar assim, nossa, minha empresa, ela faz isso, ela faz aquilo, né, ela tem consegue contribuir com a sociedade, ela atende grandes outras empresas, isso tudo fala, né, da relação do colaborador com a empresa, a visão que ele tem com a empresa. E aí, algumas perguntas também em relação ao orgulho, né? Então, por exemplo, tenho orgulho de contar a outras pessoas que trabalham aqui, meu trabalho tem sentido especial, né? Eu não sou mais um empregado, enfim. E, por último, a gente tem a camaradagem, né? Que é o sentimento de companheirismo no ambiente de trabalho. Né, quando a pessoa fala assim, não, a minha equipe é demais, né, consegue se enxergar ali na equipe, consegue ter, né, orgulho da equipe, e também a ponto de chamar de time ou até mesmo de família, né, isso é muito importante, principalmente na nossa sociedade, que a família tem um valor muito grande para as pessoas, né, quando a pessoa é capaz de chamar equipe de trabalho de família, isso demonstra também um senso de companheirismo muito grande, tá? De proximidade, hospitalidade, né, comunidade, tá bom? E aí, em relação também, tanto que eles podem, em relação à proximidade, o tanto que eles podem contar uns com os outros quando eles precisam.
já em relação à hospitalidade, quanto que o ambiente é amistoso e acolhedor, e se é possível se divertir no trabalho. E em relação à comunidade, reflete um nível mais profundo, né, da camaradagem. Então, se existe, como eu falei, esse senso, né, de família e de equipe. E aí, por último, nós temos esses exemplos aí de pergunta que são feitas na pesquisa. Esse é um lugar descontraído para trabalhar, quando se entra nessa empresa, você se sente bem-vindo. Então, essas são algumas perguntas aí de exemplo. Vou passar rapidamente aí com o comparativo, tá, do resultado da pesquisa de 2021 e 2022, da visão empresa, tá? Geralmente a gente tem a visão área, e aí eu vou tirar esse momento para incentivar vocês a buscarem os resultados com os gestores de vocês, tá? Se eles ainda não apresentaram, puxa e fala assim, olha, eu quero saber quanto que foi que a nossa área tirou em tal e tal dimensão, quero saber onde a gente pode melhorar em tal coisa. Isso é muito importante. Então, chama o seu gestor, pergunta para ele qual foi o resultado da sua área, tá? Que eu vou apresentar apenas o resultado da empresa, em comparação com o bench, né? Em comparação com outras empresas que também são certificadas. Aqui eles contam um pouquinho como que é calculado, tá? É através de porcentagem. Então, se das 100 pessoas que realizaram a pesquisa, 72% foram favoráveis à questão, essa é a nossa nota, tá? A nossa nota é 72%. Então, é sempre de acordo com a porcentagem de respostas favoráveis, tá? E a nota final, né, quando a gente vê a nossa nota, vou mostrar daqui a pouquinho, mostra a média de todas essas questões que eu acabei de mostrar aqui, tá, de todas as perguntas. Então, se a pessoa, aqui, se a nota for 72, quer dizer que 72% das pessoas que responderam favoravelmente as questões, quer dizer que 72% das pessoas que responderam favoravelmente, tá bom? Então, para conseguir a certificação, a gente precisa que a empresa tire mais do que 70, né? Então, precisa que mais do que 70% dos participantes da pesquisa tenham respondido favoravelmente às questões, tá? E aí a gente tem a certificação válida por 12 meses. Aqui um diferencial em relação à participação dos colaboradores. A gente vê que a quantidade de convidados foi maior esse ano, né? Apesar disso, a gente teve uma baixa de porcentagem de participação, quer dizer que menos pessoas, na verdade, em relação à porcentagem, participaram, porque a gente teve uma alta na quantidade bruta, né, de pessoas participando, porque a gente chamou mais gente, né, esse ano. E também uma coisa que é expressiva foi a quantidade de comentários respondidos nas questões abertas. São duas questões que não são obrigatórias, e as pessoas têm essa liberdade para escreverem, né? E a gente viu essa alta, isso é muito importante, demonstra, né, um engajamento maior das pessoas em quererem mostrar sua opinião, dar um feedback, né? Enfim, então, isso foi um resultado expressivo também. Aqui, em relação ao resultado geral, a nossa nota foi 88, tá? Esse ano. A gente subiu alguns pontinhos aí, se eu não me engano, ano passado foi 85. E aí, na verdade, na visão da empresa, né? Não é da geral. E a gente vê que no bench a diferença é de 2 pontos. Parece pouco, mas é muito. Se tratando principalmente de médias, tá, pessoal? Então, isso é uma questão que a gente precisa ver aí. Então, aqui em cada dimensão, né, o que tem sido avaliado, a credibilidade, por exemplo, o respeito, a imparcialidade. Então, desse slide aqui, a gente vê que o respeito e a imparcialidade são duas notas, né, que chamam mais atenção. E aqui, dentro das práticas, né, que, na verdade, eu vou entrar nas práticas no nosso próximo encontro, tá? Mas isso aqui também é um retrato bom para se trazer, para a gente também avaliar onde é que a gente pode melhorar, né, em relação às práticas também. Então, principalmente no pilar agradecer, compartilhar
e desenvolver, a gente vê que são notas mais baixas aí, principalmente quando se comparado com outras empresas certificadas, tá? São lugares aí que a gente tem que investir mais. Mas, mais uma vez eu digo, né, que cada área teve o seu resultado também, isso aqui é o resultado da visão empresa. Na hora que a gente responde a pesquisa, para quem ainda não respondeu, para quem ainda não fez, a gente tem a possibilidade de avaliar a empresa e a área, né? Então, para cada pergunta, você tem uma nota para a empresa e você tem uma nota para a área que você faz parte. Então, mais uma vez, eu incentivo vocês a buscarem os gestores de vocês para poder entender qual foi a nota da área de vocês, tá? Em cada uma dessas práticas. E aqui também é a média, né? A média geral aqui da pergunta, levando-se em conta. Eu diria que esse é um excelente lugar para se trabalhar, então 94% das pessoas que responderam favoravelmente essa pergunta. E aqui as notas da visão área e visão empresa, tá? Aqui é o índice, né, de satisfação, mostra o quanto que as pessoas poderiam indicar outras pessoas para trabalharem na Montreal, e esse nível nós ganhamos 10 pontos nessa última pesquisa, né? Mas ainda assim a gente está na zona de qualidade, né? E a gente quer a zona de excelência. Então, para o próximo ano, a gente quer subir aí mais alguns pontinhos, tá? E aí o nosso selo para mostrar que através desses resultados, né, nós fomos certificados aí para mais um ano. Pessoal, por enquanto é isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu vou deixar esse tempinho para a gente conversar um pouco mais sobre algumas questões que eu trouxe aqui. E aí a gente marca o do mês que vem para falar sobre as práticas e sobre o que mudou nesse último ano também, tá? Vou deixar abertos para pergunta agora. Só queria relembrar aqui, Renata, que, na verdade, eu sei que algumas pessoas já participaram de outras versões de treinamento, não estão ouvindo, de certa forma, muitas novidades, né? Porque a metodologia é a mesma, mas como a metodologia ela teve uma mudança no último ano, e é uma mudança que é um plus, né? Não deixou de existir a necessidade de nenhuma das dimensões. Pelo contrário, além das dimensões, agora nós temos os pilares no qual a empresa é avaliada no ranking. Então, nós achamos melhor, né, Renato, trazer novamente essa contextualização para ficar fresco aí na cabeça e também para nivelar o conhecimento. Algumas pessoas estão participando hoje pela primeira vez. É importante, né, que todos nós estejamos aí na mesma página. Então, é importante só relembrar isso. Mas nos próximos treinamentos, não vem achando que vai ser mais do mesmo, não, mas nos próximos vai ter mais informação e mais novidade aí para quem já participou.